E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero eu que bem. E hoje eu vou tratar sobre matemática para concursos aqui com vocês, certo? A intenção é justamente trazer a sequência correta de estudos, porque eu sei que muitos de vocês, quando vão resolver as primeiras questões de matemática, não sabem nem o que estão fazendo, não entendem o porquê da resposta, do gabarito ser aquele. Ficam totalmente perdidos. Pois é, eu também ficava assim no início. E vou trazer para vocês experiências aqui, porque eu sei que muitos de vocês pedem, Everton, faz algo de matemática, porque muitos concursos não têm RLM, sim matemática. E todo mundo odeia, todo mundo treme na base quando vê matemática no edital. E hoje eu vou trazer para vocês a sequência correta de estudos aí, a melhor na verdade, né? Porque você pode estudar de qualquer forma. Mas eu vou trazer uma sequência muito interessante aqui para vocês estudarem. Vou usar como base, é claro, o meu materialzinho, que para quem tiver interesse por algum motivo, né, quiser pegar esse material completo aí, ó, tá na descrição, no primeiro link aí eu vou deixar para vocês, caso tenham interesse, por um valor bem acessível, certo? E, enfim, mas vamos ao que interessa, que é a questão da sequência lógica de estudos. De início, quero contar para vocês um pouco da experiência que eu tive. Quando eu entrei na universidade, eu era muito bom em matemática, tá? Sempre fui muito, tive muita afinidade com essa área. Quando eu entrei na Universidade de Engenharia Civil, no curso de Engenharia Civil na Universidade Federal da Paraíba, primeiro período, tomei logo um ferro, primeira prova de cálculo, só tirei 3 ponto alguma coisa, 3,6, salvo engano, né? Foi uma nota muito, muito abaixo, né? E, enfim, foi bem difícil lidar com a universidade e o que eu senti, o que eu notei que me faltava muito não era nem a questão de matemática em si, era a habilidade de interpretar e compreender os textos. Então, é uma coisa que é bem, meio que roubada da gente ao longo de toda a nossa formação no ensino médio, principalmente para você que vem do ensino médio público. Você faz os trabalhos, faz as coisas que os professores mandam, mas eles nunca falam por quê. Então você só faz coisas mecanicamente. Então, às vezes, falta a habilidade de interpretar e compreender as coisas. Saber que essas duas coisas são coisas diferentes. E, olha só, eu digo a vocês, a melhor maneira de você aprender matemática, primeiro é saber ler e saber o que é que a questão vai te passar. Por isso que a prática de questões sempre ajuda. Não é nem por conta de que, praticar questões é bom porque você vai estar aquecendo aquele conteúdo. Não. É porque você vai estar melhorando ainda mais sua capacidade de interpretar e sua capacidade criativa para resolver as questões. Certo? Então, primeiro de tudo é isso. Se você é ruim em interpretação de texto, estude isso. Faça mais questões tentando interpretar e entender o que a questão está te mandando fazer. Certo? Não é só assistir resoluções de questões mecanizadas. Não, você tem que entender. E se você tiver muita dificuldade em continhas de divisão, multiplicação, não sabe às vezes nem dividir um número como, vamos tirar um exemplo aqui, 385 dividido por 0,4. Às vezes você não sabe fazer uma divisão dessas. Então tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, ó, no cardzinho aqui para vocês, passando aí sobre matemática básica, para você aprender todos os algoritmos aí mais comuns e cobrados aí que você vai necessitar nos concursos. Mas vamos falar agora sobre o que interessa, que é a questão da orientação aqui para você estudar matemática. Primeiro tópico, certo? É o nosso querido tópico de conjuntos. Por que conjuntos, Everton? O que trata conjuntos, né? Conjuntos é justamente aquela questãozinha dos diagramas, né? Que a gente pega muito, os diagramas de Venn, você vai aprender estudando aqui conjuntos, né? Aquelas questões que você vai ter que desmistificar, né? Tantas pessoas estudam matemática e tantos alunos estudam português e outros estudam geografia. Alguns deles estudam português, geografia e matemática, tal. Quantos alunos ao todo tem na escola? Essas questões nesse estilo você consegue destrinchar aqui facilmente com o conceito de conjuntos, certo? Bom, conjuntos é o tópico primordial, sem dúvidas. Para você começar a matemática que é mais cobrada nos concursos, recomendo de fato. É claro, se você não tem uma boa base, não sabe fazer uma divisão, não sabe o que é uma expressão numérica, não sabe resolver uma equação, esse tipo de coisas, então tem que pegar essa base primeiro, certo? Mas eu estou partindo do pressuposto que você sabe fazer uma conta de mais, uma conta de divisão, certo? Estou partindo desse pressuposto aqui, que a maioria de vocês eu creio que pelo menos isso saibam. E se não souberem, o videozinho que eu deixei aí pode te ajudar sem dúvidas. E depois, ó, um tópico interessante é sistemas de numeração. Para você saber o que é um número decimal, o que é um número natural, o que é uma expressão numérica, divisibilidade, né? Os critérios de divisibilidade. Por exemplo, esse número aqui, ó, se eu pegasse esse número,
1050. Esse número é divisível por 5? Pronto, são esses os critérios de divisibilidade. Você consegue dividir esse número por 5? Mas para que isso vai ser útil? Nem tem questão que fala sobre isso, não tem. Mas isso realmente vai te facilitar demais quando você tiver uma conta de divisão como essas. Aí você vê que esse número sim é divisível por 5 porque ele termina em 0, certo? Os números divisíveis por 5, eles terminam em 0 ou em 5, esse termina em 0, então ele é divisível. Então eu posso fazer essa conta e vai sobrar resto 0, certo? Aí você faz a conta, se sobrou resto 7, por exemplo, você não está conseguindo desenvolver mais, é porque tem algo errado. Aí você já vai pegar esses conceitos. Múltiplos, números primos. Everton, isso aqui não cai em concurso não, cara. Aqui não cai. Caiu na prova da PMPB que eu fiz. Muita gente errou e tentou anular a questão porque não tinha no edital números primos. Mas, pô, tem no edital que você tem que ter um nível médio completo. Então, ó, esses conceitos aqui, básicos, caiu envolvendo uma questão de sequência numérica. Esses conceitos básicos não podem ser excluídos do teu aprendizado de forma nenhuma. Fatoração, muita gente não sabe nem o que é, mas isso aqui é útil demais e tem questões aplicadas aqui no material, mas sempre você vai precisar de uma forma ou de outra saber o conceito de fatoração, certo? Mas, no geral, sistemas de numeração e as outras bases, né, são interessantes aqui. Você saber o que é um MC, um MDC, muito importante. E depois, o conceito de números inteiros, racionais, reais, muito simples. Medidas, ó. Como converter, por exemplo, de metro para quilômetro. Muitas questões vão abordar essa temática. Então, medidas, unidades de medida, comprimento, massa, capacidade, superfícies e volumes são importantíssimas. Ó. Medidas de tempo, de massa, de volume, de área. Então, depois de números, né, de números e conjuntos, vem para medidas. Posteriormente, ó, proporcionalidade direta e inversa. Proporção direta, inversa. Porcentagem, né, que é bem simples, é uma divisãozinha. E juros, né, juros simples no geral, é bem tranquilo você fazer também. Então você saber, ó, fazer uma regra de 3, ó, aqui entra a regra de 3, quando fala de proporcionalidade direta e inversa, é muito importante. Então, antes é mais importante ainda você saber o conceito de unidades de medida, comprimento, área, volume, enfim, massa, tempo. E temos aí, ó, depois as equaçõezinhas. O que são equações, né, do primeiro, do segundo grau? Interessante também você saber isso aqui. E depois disso, aí vemos a gente chega, né, na nossa querida geometria plana. Algumas noções de triângulo, quadriláteros, polígonos, semelhança. Se você for colocar isso aqui na frente de tudo, por exemplo, já for começar com geometria plana, você pode sofrer um pouco. Então eu recomendo depois que você tiver em mente o conceito de equações, de conversões, ó, de medidas, ó, de unidades de medidas, aí que você vem para o conceito de geometria plana, certo? Aí nesse material, por exemplo, eu falo de ângulos, classificação dos ângulos, triângulos, enfim, algumas fórmulas para calcular os volumes mais importantes, certo? Coisas que são geralmente cobradas em concursos das áreas de nível médio até de nível superior, você consegue pegar com tranquilidade nessa sequência e, quiçá, né, caso você tenha interesse, usando material. Aí tem o conceito de funções. Eu recomendo seriamente que você estude funções depois de noções de geometria plana, certo? Porque muitos gráficos, enfim, vão ser mais facilmente entendidos, né, quando você tiver essa noção. E é claro, nessa sequência aqui, não adianta você colocar medidas, conversão de medidas para estudar depois de geometria plana. Que geometria plana vai usar muito esse conceito de medidas. Então como é que você vai colocar a carroça na frente dos bois aqui? Não faz tanto sentido, certo? Funções, né, tabelas, gráficos, estatísticas, né, o grau, a quadrática, a exponencial, função logarítmica. Logaritmos, por exemplo, é um conceito que é pouco cobrado e talvez nem vale a pena você se esforçar tanto para aprender. É claro que vai ter aqui no material conceito também, certo? Por exemplo, porque eu trago o que você precisa. No entanto, por que não vale tanto a pena aprender? Porque quase não cai e é muito esforço para aprender, né? Para alguém que vem com a base muito fraca. Então, eu, sinceramente, não recomendo que você aprofunde-se nisso aqui, certo? Logaritmos, por exemplo. Mas o conceito de funções, os gráficos das funções mais importantes, sempre são necessários, porque questões, inclusive como veio na Guarda do Parnamirim, que foi um dos últimos concursos recentes aí, cobraram esse conceito de funções, que era só você substituir o x lá, que você acharia a resposta tranquilamente, certo? Mas se você soubesse o que é um gráfico de uma função afim, por exemplo, você saberia tranquilamente responder a questão sem nenhum esforço. Mas, infelizmente, muitas pessoas levaram corte na prova, nessa disciplina, porque não sabiam disso. Infelizmente. Infelizmente. Aí depois vem o conceito de matrizes, determinantes e sistemas lineares, né? Quando você fala de matrizes, é algo um pouco complexo, porque geralmente é cobrado, mas é interessante que você saiba, pelo menos, ó, o conceito de sistemas lineares. E às vezes alguns sistemas você consegue resolver com matrizes.
Por isso que é nessa sequência que se dá, certo? Aí depois, chegando já pro final, você pode estudar um pouco de estatística, certo? Saber o que é uma média aritmética, saber o que é uma média ponderada, saber o que é uma moda, saber o que é uma mediana e um desvio padrão. Isso, muitas pessoas que fizeram, por exemplo, o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, por um pontinho, mísero pontinho, ficaram de fora. E justamente zeraram ou chegaram perto de zerar a disciplina de estatística. E que, convenhamos, venhamos e convenhamos, não é esse demônio de 7 cabeças, tá? Mas é porque, infelizmente, as pessoas não estudam bem estatística. Tá lá já pro último ano do ensino médio. E os professores passam por cima disso aqui. Aí quando você vê estatística, você treme na base. Às vezes você não sabe nem o que é uma média ponderada e como calcular uma média ponderada, aquela média que tem peso. Não sabe nem o que é uma moda. Moda é o quê? Vestido? Não. Bem tranquilo, um tema tranquilo. Por exemplo, no material eu abordo, ó, tranquilamente aqui em 5 páginas, o que mais você precisa saber para concurso, certo? Com questões comentadas e tudo mais. Mas, infelizmente, às vezes por não ter nem visto esse conhecimentozinho aqui, a pessoa perde um concurso aí que, cara, faria diferença na vida dela, né? Deixa para estudar depois e não estuda. Então, estatística, muito importante. Depois você vem para análise combinatória. Aqui, ó, eu até falo sobre o medo de muitos, né? Como saber o que é uma permutação simples ou é com repetição? Como saber quando é um arranjo e quando é uma combinação? Todo mundo tem medo, treme na base com isso aqui, eu explico de maneira direta, né? Mas o que interessa aqui é falar sobre a sequência, análise combinatória, sempre, ó, recomendo depois de estatística. E probabilidade, né, mais aprofundada, de certa forma, faz muitas diferenças, né? Faz muita diferença. E algumas diferenças entre probabilidade e estatística também são importantes, né? Aprender a fórmula que é bem simples, certo? Probabilidade é basicamente, eu vou até mostrar aqui para vocês. A probabilidade de um evento N acontecer você pega um número, né? Um número o número que você quer que aconteça, né? Sobre o total, certo? Aqueles elementos que você quer que aconteçam, por exemplo, eu quero que caia um número par de um dado, né? Um dado de 6 faces, eu quero que caia par. Probabilidade de cair par, né? Você pode renomear isso aqui do que você quiser. Você não precisa também usar essa fórmula com pezinho e tal. Você pode fazer logo na fração. Par são quantos pares? No dado normal é o 2, o 4 e o 6, né? Então, você chega na conclusão que você tem 3 elementos, né? 3 elementos que você quer. E o total de elementos são 6. Se você fizer a divisão, basicamente aqui você vai encontrar, ó, 0,5. Everton, 0,5 eu pensei que era 50%. É exatamente isso, tá? 50%. 0,5. Por que 50%? Aí já vem conceito básico, né? Se você multiplica 0,5 por 100, você vai encontrar, ó, anda 2 casas na vírgula, 50. 50. E se eu divido por 100, ó, 50%, por isso que vem o nome por cento, eu encontro justamente, ó, 5 sobre 10, que é igual a 0,5. Show? Tranquilo. E você também poderia simplificar e encontrar um meio. Se você fizer a divisão, vai dar 0,5 também, certo? Um meio é metade, ou seja, em metade dos eventos vai acontecer isso que eu quero, certo? Basicamente. Então essa é a sequência lógica para você destrinchar a matemática, certo? A matemática para concursos. E eu vou mostrar um pouco do material aqui no final para quem tiver interesse. Olha só, sempre questões comentadas aqui, ó. Sempre eu trago questõezinhas comentadas para vocês que tiverem interesse, ó, certo? Ó, de todos os assuntos aqui mais pertinentes, certo? Não vou deixar de anunciar, é claro, o material. Tá aí na descrição, né, o primeiro link. Pronto, muitas das coisas aqui, ó, feitas à mão por mim mesmo, ó, muitos bizus, ó. Pega o bizu, tal. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, sempre invertemos uma das frações e multiplicamos cruzado. Detalhe esquecido durante muitas resoluções de problemas e que faz muitos alunos errarem ao esquecerem de analisar qual tipo de proporcionalidade, direta e inversa, o problema está trabalhando, né? Eu falo sobre regra de 3 simples e composta, enfim. Material muito clean mesmo aqui, ó, bem organizado para vocês, certo? Ó, cálculo de volume, eu explico direitinho, faço o cálculozinho aqui com vocês, do gabarito, as equações, ó, certo? Equações, a parte da probabilidade, cadê? Aqui, ó, que é a parte de geometria, né? Tudo à mão, desenhado por minha mão para vocês, ó. Explicadozinho, o teorema de Pitágoras,
Coisas simples que muita gente cria um demônio em cima, mas se você praticar direitinho e tentar entender o porquê das coisas, né? Tentar interpretar e compreender o porquê das coisas, coisas que nós não fazíamos no nosso ensino médio, você não consegue destrinchar, né? Você, aliás, consegue destrinchar, né? Você não consegue se não souber disso, se não souber o porquê disso. As funções aí, ó, isso é muito difícil. Nada, é só você entender como funciona o gráfico de uma função. Assim que você bater o olho na prova, você vai saber que isso aqui é o gráfico de uma função logaritma, certo? Enfim, matrizes, ó, destrinchado aqui pra vocês, sem enrolação, certo? Desvio padrão ali, ó, análise combinatória, princípio fundamental da contagem, questões resolvidas, explicadas minuciosamente, certo? Então tá aí pra você, beleza? Um material muito rico em informações que eu trago aí. E no finalzinho tem questões também pra treinar. Cadê? Aqui, ó. Questõezinhas pra você treinar, certo? Algumas, né? Até com dicas, ó. Enfim. Material que pode sim fazer toda a diferença. Então tá aí na descrição pra quem tiver interesse. Mas a verdade é que quando a gente fala de raciocínio lógico matemático, a gente fala de raciocínio lógico matemático e matemática no geral, todo mundo treme na base, né? Todo mundo treme na base, não tem pra onde correr, certo? Não tem pra onde correr. Então tá aí pra vocês, material, tanto quanto o vídeo, a sequência lógica, anota essa sequenciazinha, estuda, certo? Não perde tempo, porque, cara, não adianta, vou deixar pra estudar matemática só quando o edital estiver aberto mesmo, porque vai que no edital não vem a matemática. Tudo bem, aí você tá correndo um risco, né, desnecessário ao meu ver. Você poderia pelo menos estar estudando, porque, com certeza, se você quer evoluir no mundo dos concursos e quer evoluir seu conhecimento também, você pode aplicar isso aqui de forma favorável para si próprio, beleza? Tamo junto, é nóis, pertenceremos. Qualquer coisa, tô por aqui e vou sempre trazer mais vídeos nesse estilo, ó. Vídeo à moda antiga aqui pra vocês. Câmera gravando, show, é nóis.